Olá, criaturas! Vamos para o terceiro e último vídeo da série Codificando um Site One Page. Vamos lembrar os objetivos. O primeiro era analisar o projeto, identificar pela estrutura hierárquica do HTML como é que a gente ia criar essa página que a gente viu numa arte desenvolvida por alguém da parte artística. Isso já foi feito, vídeo 1. No vídeo 2 a gente codificou passo a passo o HTML aplicando CSS para fazer ficar o mais parecido possível com aquela arte desenvolvida. E a gente teve uma certa preocupação em atender a maioria das clássicas resoluções de desktop, para o cara ver no seu computador o site bonitão, dependendo aí da placa de vídeo que ele tem. E agora no terceiro a gente vai dar uma brincada com a adequação dessa visualização agora para dispositivos móveis. Tá? Então vamos falar desse assunto, que é bastante importante. Aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha, por que não, esse vídeo com seus colegas, seus amigos, e também me segue na rede do Instagram com @proffred_ensina. Vamos falar de responsividade então. Existem métodos diferentes de fazer isso. Então um site que ele é responsivo é um site que precisa usar técnicas diferentes para chegar nesse resultado. Uma única técnica talvez não atenda a todas as necessidades possíveis. Então a gente tem que combinar técnicas. A primeira a gente meio que já fez. Usou porcentagem. O uso de porcentagem para criar os elementos, as larguras principalmente dos elementos com porcentagem já ajuda bastante na exibição das diferentes resoluções de vídeo. Mas em combinação a isso a gente também pode fazer uma análise da largura da área de visualização, pedir para o meu CSS olhar para essa largura baseada no dispositivo em que o site está sendo renderizado e criar regras com valores de referência. O nome disso é Media Query. A gente vai usar valores numéricos delimitando condições, onde a gente vai criar então regrinhas diferentes para cada tamanhinho de tela do dispositivo que você tiver. Media Query então pode ser reduzido como estrutura de CSS que permite aplicar estilos específicos para um site de acordo com condições. Númerozinhos, perguntinhas, a gente vai definir limites numéricos, tornando possível então adequar o site de layout de tela em diferentes tamanhos e tipos de mídia. Então a gente vai sim ainda se preocupar com desktop, por que não? Mas agora a gente também vai pensar em tablets e celulares. Mas tem um grande detalhe aqui que tem que ficar bem claro, tá? Não tem uma regra fixa. Com o avanço da tecnologia e frequente lançamento de dispositivos novos com capacidade de vídeo maiores, mais definidos, com mais pixels, os valores de referências mudam. Então tem gente que vai fazer com certos números, outros vai fazer com outros números, e aí não tem uma regra fechada. Você pode procurar na internet, vai ter diversas sugestões de número, mas não existe uma regra geral. Então eu vou usar uma sugestão, vou mostrar um exemplo de sugestão, mas aí você pode adequar os números conforme a sua vontade e os seus testes. Eu vou usar essas aqui. Para celular, eu vou pensar em regras específicas para adequação para celular com até 600 pixels de largura. Então menor ou igual a 600 é para celular. Se não for menor ou igual a 600, tá? Foi 601 e for ainda menor que 768, então eu posso fazer para tablet. Se for 769 até 992, eu estou pensando em laptop. Eu não gosto de usar essa, tá? Não acho que faça sentido. Os notebooks que a gente costuma usar, né? A gente não fala muito laptop, a gente nem compra laptop, a gente compra notebook, meio que dá na mesma. Mas tem resoluções tão boas ou melhores do que o desktop, porque hoje em dia está tudo muito avançado. Então essa eu não considero, eu vou direto para o do computador, qualquer coisa acima de 769 eu já considero que é desktop. E aí aquela porcentagem que a gente fez no vídeo anterior já resolve grande parte dos nossos problemas. Então eu vou usar essas sugestões, ou até mudar essas sugestões em fase de teste, para você ver que dá para sim pensar em diferentes resoluções para diferentes dispositivos. Então vamos lá, vamos para o Sublime, vamos começar a codificar. Beleza, eu estou aqui então no Sublime com o código do vídeo anterior, vamos executar para você ver. Já estava até aberto, abriu 2. Está aqui o site que a gente fez no vídeo anterior, passo a passo. Aí você volta aí no vídeo anterior e vê se você tem alguma dúvida na construção desses elementos, em como a gente testou as mais diferentes larguras e tomou a decisão de deixar de um jeito ou de outro. Eu deixei aqui com 1010 de largura aí de visualização de conteúdo. E agora eu quero fazer para celular. Então, bora pensar nisso e resolver os problemas que a gente tem. Então, Sublime,
Lá no seu CSS, tem gente que faz fora, mas eu vou fazer no mesmo arquivo. Lá embaixo, e é muito importante isso, lá embaixo por quê? Porque depois que vai aplicar as regras todas que estão aqui, todas essas regrinhas de CSS já serem recebidas, interpretadas e renderizadas na tela, aí eu vou questionar, escuta, preciso mudar alguma coisa? Isso tudo que eu já fiz para esse dispositivo é suficiente ou precisa mudar alguma coisa para ficar melhor? Então, não pode fazer esse código de Media Query antes, porque ele teria feito ficar melhor e depois a regra geral desfaz o que ele fez e aí fica tudo estragado de novo. Tá? Então, a importância aqui, a ordem aqui importa. Então, cuidado com isso. Para que isso funcione, claro, vou comentar antes mesmo de começar a codificar o Media Query, eu preciso que no HTML exista lá em cima essa tag, a tag Meta Viewport. Se eu não colocar esse cara aqui, a Media Query não vai entender nada. Porque Media Query vai questionar, query, consultar a mídia, o dispositivo. Ele vai consultar esse device e ele vai ter que ter uma referência, a referência do tamanho de largura do device. E essa linha é que diz isso. Olha, viewport, o seu conteúdo, a largura do seu conteúdo deve respeitar, deve ser igual à largura do device. E é nesse momento que ele consegue checar dentro desse dispositivo que você está vendo no site qual é a largura da tela do device, para equalizar com a largura que o conteúdo vai ter. Então o conteúdo terá uma largura igual à largura do dispositivo. E esse Initial Scale 1, esse 1 representa 100%, está dizendo que eu vou querer que fique em 100% de zoom, ou seja, no tamanho natural dos elementos. Na largura, 100% da largura do device. Beleza. Sem essa linha, você vai fazer Media Query e metade das coisas que você fizer não vai funcionar. Então, atenção a isso. Por que eu não enfatizei isso nos vídeos anteriores? Porque é automático do Sublime colocar essa linha para mim, então nem comentei que ela estava lá, mas agora você já sabe do que ela se trata. Beleza, então agora já tem. Agora vamos brincar. Deixa aqui o HTML, abre de volta o CSS, vamos lá para baixo e vamos criar uma regra para celular. Então vou dizer assim, ó, @media screen, dizendo que eu sou preocupado só com os tipos de mídia de tela e que essas telas tenham no máximo uma largura. Essa largura poderia ser os 600 pixels que eu citei no PowerPoint minutos atrás. Então tudo que tiver dentro dessas chaves são as modificações de regra que eu quero dar para telas que vão até no máximo 600. 601, regra normal. Abaixo de 601, inclusive os 600, a regra que eu tacar aqui dentro. Agora, o que eu vou pôr aqui dentro? Só o que for necessário mudar. Então eu vou ter que analisar as regras que eu criei gerais, que estão acima, e eu vou ter que falar, bom, só esse detalhezinho dessa regra que tem que mudar. Eu não preciso replicar nem duplicar códigos desnecessariamente. É só desfazer ou fazer regras novas para cada elemento necessário. E como é que eu vou testar isso? Como é que eu vou ter certeza que está certo? Eu, Fred, tenho uma mania, e eu gostaria que talvez você usasse essa mania, porque já que a gente criou o site não fazendo já o Media Query, o site já está com todo o seu conteúdo na tela, com todas as suas regras já aplicadas, e uma pequena modificação que você faça agora pode não ser bem vista por causa de outro elemento que está ali na tela atrapalhando essa visualização. Então o que eu, Fred, recomendo e gostaria que você fizesse? Comenta todo o conteúdo da página. Tira tudo. Finge que não existe nada na página. Beleza, vamos lá, tira tudo. Coloquei uma tag de abertura de comentário HTML e lá embaixo vou fechar essa área de comentário do HTML. Tá tudo cinza, nada disso mais funciona. O que me interessa é saber se body vai ser impactado com a regra do Media Query se tiver em celular. Então, vamos ver o que eu vou fazer para testar isso. Vou chegar aqui na região do Media Query e vou tacar aqui a regra body. Vai mudar de background color para, sei lá, um yellow. Vai ficar bem horroroso. E vou rodar a página normalmente no navegador, ela já está aberta, então só vou dar um F5 e você viu que sumiu tudo. Inclusive a própria imagem vai atrapalhar o meu teste. Vamos tirar a imagem também, volta. Vamos colocar aqui que é background image. Vou tacar aqui um onset, vamos ver se muda alguma coisa. F12. Liga-se aqui o Toggle Device Toolbar, que é a barra de tarefas de dispositivos diferentes, que a gente já usou para fazer os testes de responsividade de desktop. E eu vou escolher um modelo de celular. Eu costumo testar com o Samsung Galaxy.
E aí eu estou vendo que agora ele está amarelo. Na hora que eu coloquei celular, ele entendeu que a largura desse modelo de celular é 412 de largura, 412 pixels. Então ele conseguiu entender que a imagem do background não deve ser mais mostrada e que o background color ficou amarelo. O simples fato de eu abrir uma simulação de celular já fez a aplicação do Media Carry. Então está funcionando o Media Carry. Esse é o primeiro teste que você tem que fazer. Não adianta sair trocando regrinhas se você não sabe nem se está funcionando a tua regra de Media Carry em si. E tá. Se eu olhar aqui, dar um inspecionar no body, você vai notar que eu tenho aqui na parte do inspecionar a possibilidade de observar as alterações feitas. Então ele está dizendo que na estilo geral, linha 4, logo lá em cima do arquivo do CSS, ele mandou que fosse imagem 0, padding 0 com background image daquela figura da textura cinza. Mas logo depois, lá no final do arquivo, lá no 115 do mesmo arquivo, existia um Media Carry Screen que detectou a largura como sendo menor que 600 e aplicou o background yellow com background image unset. Então, com aqui eu mostrei para você que eu consigo desfazer uma regra pré-existente, aqui eu atribuí, aqui eu desatribuí a imagem e ainda brinquei de mudar a cor. Beleza? Então está funcionando a regra de Media Carry. Só que não é isso que eu quero fazer, então vamos melhorar o nosso teste aqui, a nossa conversão. Volta lá, tira essa porcaria daqui que era só para testar e vamos agora pensar no que realmente importa. Então volta para HTML e vamos pegar um pedaço de volta. O pedaço que me interessa primeiro é só a section da capa. Então comenta do main para baixo. Agora a section da capa existe. Vamos voltar, vamos dar F5 e você está notando então que a capa está lá, devidamente mostrada na minha página. O que eu poderia definir é que a minha capa, section, ela tem 340 de altura, segundo a regra geral, e talvez eu não queira tão grande, porque na tela do celular ele está roubando aí mais do que 33%, ele já deve estar com uns 40%, 45% da altura da tela do celular. É muita imagem, eu não precisava de tudo isso. Então eu vou criar uma regra para diminuir um pouquinho. Então o que eu gosto de fazer? Eu vou no próprio elemento aqui, no Element Style, que é uma regra geral do elemento no HTML, faço meus testes aqui, gostei, levo para o Media Carry. Então vamos tacar uma altura diferente aqui, vamos jogar um 200 de altura. Então eu reduzi agora o local aonde, a altura do local dessa section com a foto para 200 de altura. E vou dar uma brincada com o size do background também para ver se vai ficar melhor com uma outra regra. Por exemplo, eu poderia colocar um background size e brincar aqui, ó. Alto vai ficar ruim, porque vai destruir metade das pessoas. Ele já estava cover, vamos tentar contain. Olha lá, contain vai pegar até o fim da base da foto, pegou a foto inteira. Então vai ficar mais legal para celular se fosse assim. Então eu vou pegar essas duas regras que eu gostei e vou aplicar no ponto capa. Só que no ponto capa, da minha região de Media Carry. Então eu recrio a regra do ponto capa e faço aqui só as alterações que eu quero que ele tenha. Vamos simular assim, pronto. E aí você está vendo que eu estou fazendo a regra inteira dentro das chaves do Mid Screen, beleza? Pronto, defini a capa, volta lá para testar mais uma vez. Gostei, era isso que eu queria. Aí eu volto no meu HTML e penso assim, qual é a próxima coisa que tem? A próxima coisa que tem é o main. Vamos brincar com o main. O conteúdo do main inteiro eu não quero mais. Vou lá para baixo e pego esse cara e coloco para fechar dentro do main. E vou excluir o footer, porque o footer eu não quero ainda também não. Perceba que eu só deixei main/main funcionando. O resto está tudo comentado. E eu vou tacar uma palavrinha oi aqui no meu main, só para a gente ver onde é que ele está. Salvou, voltou, executou. Você deve estar vendo um oi aqui no cantinho da tela, bem pequenininho. Mas por que eu pus esse oi aí? Qual era a intenção? Era testar isso aqui, ó. Veja que a página está rolando horizontalmente, porque esse tal de main deve estar com uma regra de 1010, lembra dela? Então vamos dar uma olhada no main. Main, você tem 1010 de largura, mas meu celular só tem 412. Então a diferença vai ficar para o lado. Então ficou ridículo. Não está bom, vamos arrumar. O que me interessa nesse momento? Que o main ocupe só o tamanho da tela. Então eu vou pôr main 100%. Então ele vai manter o margem alto, porque tanto faz, ele vai ser 100%. O mínimo de altura de 20 também tanto faz, porque a gente vai tacar conteúdo dentro.
Mas a largura de 1010 eu vou tirar para 100% para tirar essa quebrinha aqui, ó, essa dancinha para o lado que está estragado. Então, volta lá e vamos fazer a regra do main. Main, você faz favor de só ter 100% de largura e ignora aquele 1010. Dá lá uns F5 muito louco e você vê que agora eu tento puxar para os lados, ele não vai, porque a regra do mid-screen falou que o main é 100%. Show! O main não vai ser mais problema, o main está certo. Agora vamos trabalhar com o que tem dentro do main. HTML, o negócio é o seguinte, dentro do main você tem uma primeira região, então esse oi eu não quero mais, e essa primeira section me interessa. Vou analisar essa primeira section aqui. Eu sou bem detalhista, eu vou comentar o conteúdo dela também e vou fazer um oi aqui dentro para ver que o oi tem que estar dentro do quadradinho branco das informações gerais. Salva, volta e executa. Perceba sempre que é um jeito de trabalhar, é um processo, é o meu processo. Se você não quer comentar todo o conteúdo da session, fica à vontade. É que assim eu acho que é mais fácil e didático de mostrar quando algo dá errado e o que fazer para resolver. Resolvi. Tá lá, o oi tá com o padding dele normal. A caixinha branca tá legal. Se a gente olhar para a caixinha branca, ela é 97%. Talvez você queira dar um pouco mais de respiro para o celular. O espacinho é mínimo dos dois lados. Então você de repente vai escolher aqui diminuir um pouco mais para fazer uma graça. Vamos colocar 90%. Ficou um espacinho melhorzinho dos dois lados. Vamos deixar 90. Então, região de informações, 90. Volta lá, volta no estilo geral. Vamos brincar com região de informações, tacando uma largura diferente da regra geral, que é 90% se for celular. Voltou, aplicou e deu F5 para garantir que está tudo bem. E tá. Não está dançando e está renderizado direitinho. Show. Foi aplicado 90%. Agora traz de volta o que tem dentro e vamos brincar com esse cara. Volta, HTML, tira o oi fora, que não faz parte, tira o comentário e vamos testar agora com essa região, com conteúdos. Ficou ruim, mas a gente discutiu isso no vídeo anterior. A nossa ideia é transportar esse journey para cima do texto ou para baixo do texto de forma a posicionar esse cara da maneira adequada. O que fez esses caras ficarem desse jeito e o que eu posso fazer para desfazer essa regra? Vamos pensar primeiro no texto, sem a imagem. O texto está lá dentro como área texto, com 785 de largura. Não é o que eu quero. Isso está gerando uma rolagem horizontal errada. Então vamos trocar esse área texto para largura de 100%, para a gente poder brincar com esse cara. Vou copiar daqui, levar para lá, e colocar uma modificação de tamanho. Vou colocar na mesma linha para ficar melhorzinho de ler. Pronto, 100%. Olha lá. Agora o texto foi colocado em 100%. Se eu colocar o mouse, você vê que ele está dentro da região branca. Tirou aquela rolagem excessiva. Agora só tem um deslocamento por causa da foto do logotipo. Mas o texto já se acrescentou aqui na área certinho. E esse journey? Esse journey, ele é uma imagem que está baseada em position, absolute, top right, com largura de 200. Eu vou mudar isso, eu vou primeiro desfazer esse position absolute, para que ele não tenha esse deslocamento fora do lugar. Vamos tacar um position, vamos primeiro tirar todo ele, vamos por unset. Colocando o unset, ele volta para o lugar natural dele, que é na sequência do texto, na linha de baixo. Ô, região, você tinha uma posição relativa para que o logotipo ficasse baseado nela, lá no canto superior direito. Eu vou dizer para você, região de informações, que você agora é display flex. E agora começou a estragar um pouco a aparência das coisas, porque o texto e o logotipo têm que caber na mesma linha. Eu não quero na mesma linha, então vamos mudar o flex direction para column, deixando um em cima do outro. Aí eu posso dar um justify content center e um align items center. E aí eu teria todos os elementos centralizados. Como o texto é 100%, ele já estava no centro. Mas a imagem agora está no centro. Mas eu queria um logotipo em cima. Então, em vez de column no flex direction, eu uso column reverse.
E com isso eu tenho o logotipo em cima e o texto embaixo. Então a brincada aqui foi desfazer o position do logo para brincar com a região de informações com display flex. Então vamos aplicar essas regras todas para a gente entender de novo como é que está funcionando as coisas. Volta lá. Aquela figurinha segue que regra? Vamos olhar lá. Regra de ponto logo. Vamos voltar no Media Query e dizer logo, faz favor, seu position não é mais nada não, é unset. Volte para o padrão definido pelo próprio navegador. E região de informações, além de você ser 90%, você é display flex, colocando todo mundo na mesma linha. Eu estou tirando essa informação de direção com o column reverse, colocando o logotipo em cima e usando a line items para centro, para onde eu vou deixar tudo centralizado na horizontal. Faltou o justify, deixa eu colocar o justify também. Não é a line content, é a line items. Escrevi e falei errado. Que beleza. Pronto. Agora já ficou do jeitinho que a gente testou. E eu queria um pouco mais para cima, vazando um pedaço do logotipo para fora. Isso de boa, sem problema nenhum, é só mexer com margem. Então se eu chegar aqui no meu logo na linha do Media Query, na linha 134, eu posso chegar aqui e falar margem top e colocar aqui um número negativo, alguma coisa tipo 15 pixels, e depois eu vou brincando, né? Vai lá, vamos colocar um pedacinho para fora, o quanto você gostar. Vamos deixar metade da bolinha preta aqui, pronto. Menos 65. Legal, gostei dessa regra, pega ela, leva para lá e aplica. Show! A parte de informações, teoricamente, já está pronta. O que você pode discutir é o tamanho da fonte. Isso aqui é difícil de definir, tá? Eu estou em 50% de visualização para caber essa tela simulada de celular aqui nessa região. Tenta por 100% e ter uma ideia de que se isso fosse a largura do seu celular, se esse texto estaria legível. E aí você toma a decisão se precisa aumentar a fonte ou não. Ou de repente você usou uma unidade de medida em fonte que já trabalha com responsividade. Fica à vontade, não é o fato desse vídeo discutir esse assunto. Então eu vou, sei lá, subir um pouquinho essa fonte, achei que está pequena. Pouca coisa, tá? Sem exageros, por favor. A regra dela não diz qual é o tamanho, ela está com o tamanho padrão. Então vou dar uma brincada aqui de font size. Eu acho que 14 é o tamanho menor, né? Ele está em 16. 16 vamos pôr... Deixa eu ver quanto que ele está, nem sei quanto que ele está. Ele está em 16. Porque eu apliquei, tirei e ele sumiu a regra e continuou do mesmo tamanho. Então 16 é o tamanho que está. Vamos colocar 18. 18 acho que está bom. Volta para 50% aqui de visualização. O texto está maiorzinho. Ele estava assim, ó, 16, agora está 18. Então na tela do celular vai ficar legal de ler, sem problema nenhum. Há quem goste, eu não gosto. Eu tenho motivo para dizer que não gosto. De justificar esse texto, ou centralizar. Centralizar é horroroso, tá? Texto contínuo, parágrafo de texto não se centraliza, fica feio. E justificar é bom para o Word, que é papel. Tá? Aqui na tela, quando há rolagem, é interessante que você tenha assim, essa quebrinha do lado da direita, para o cara quando rolar não perder referência com os olhos de que nem ele estava lendo. Mas se você quiser, dá para fazer. Eu não gosto. Text Align, Justify, eu acho que fica feio. Então não vou aplicar essa, tá? Essa eu não vou pôr. Mas se você gosta, justifique a sua resposta e deixa do jeito que você achar melhor. Então, font size 18 para o meu parágrafo de dentro da área texto. Volta. Dentro da área texto existe um parágrafo e este parágrafo ganhará, então, uma regra de font size de 18 para melhor visualização do texto. Está lá aplicadinho, funcionando, não tem mais rolagem horizontal, está direitinho o meu site. Vamos passar para a próxima etapa, parte agora da discografia. Vamos pôr a discografia de volta. Está lá, região de discografia, e comenta aqui embaixo. A área de agenda não me interessa ainda, volta e vê como é que está. Bom, tá uma verdadeira porcaria, mas vamos agora resolver os problemas que isso tem. Discografia, vamos ver você.
Então você tem aqui a section da região de informações e a região da discografia. A região de discografia está com 97%. Da mesma forma que eu fiz isso com a área branca, vamos pôr 90%. Então região de discografia com 90% para manter o padrão. Vai no Media Query, ainda dentro das chaves do Media Query, eu vou colocar a regra e dizer que ele é 90% essa região de discografia. Salvei, rodei, está o alinhamento da esquerda a direita, mas os discos não estão cabendo aqui, porque está trabalhando por porcentagem. Então, vamos brincar com esse cara. Título está tudo bem com ele, se você quiser crescer um pouco o texto também fica à vontade, eu acho que dá para ler bem. E o área discos também está tudo bem com ele, só que ele é Flex Direction Row, e agora eu quero uma coisa embaixo da outra, então eu vou trocar para Column. Agora você já percebe que ele vai ficar um disco embaixo do outro, que é o que eu quero. Então, área discos, Flex Direction, Column. Tá lá. Área discos, Flex Direction, Column. Não reverse, porque eu quero na ordem normal dos discos. Vai que os discos estão em ordem cronológica. Não vou tirar da ordem. Agora, por que as figurinhas não ficaram na largura total dessa página? Porque nós dissemos que dentro da área discos, cada imagenzinha teria 23,8%. E agora não é isso. Agora eu quero que ocupe a largura total. Então, área disco images, essa regra que está aqui, vou copiar ela inteira, levar para o meu Sublime e mudar essa largura para 100%. Eu quero que fiquem 100% da largura da device, do pai dela, né? Pronto. Agora os discos estão alinhados na área branca, tanto da esquerda como da direita, um embaixo do outro. E está pronta a discografia, nenhum movimento lateral aqui, quando eu tento puxar, está direitinho um disco embaixo do outro. Show de bola. Vamos para a próxima área. Está lá, HTML, próxima área de agenda. Essa vai dar um pouco mais de trabalho por causa da tabela, mas vamos brincar. Fecha lá embaixo. Não quero ainda a área de contato, muito menos o footer. Volta, roda e vê como é que tá. Eu tenho uma tabelinha mega espremidinha e essa tabelinha desse jeito vai ficar muito ruim de ver. Então vamos ter que brincar com esse cara aqui para ficar melhor. Vamos brincar. Estilo, o que eu quero fazer é o seguinte. A primeira coisa é, eu não quero mais os títulos. Volta lá para você entender. Os títulos eu não vou querer mais porque não é mais formato tabela. Então eu vou matar os THs. Vamos colocar assim, ó, table, TH, display, none. Não se mostre mais. Suma, não display os THs. Volta, executa, você vê, não tem mais os títulos. Agora eu vou brincar com as TDs. As TDs são as coluninhas, cada coluninha dela, por linha, é uma TD. E eu quero que ela ocupe a linha inteira. Então eu vou dizer lá no meu CSS que da table os THs terão largura de 100%. Assim é uma por linha. Vamos quebrar porque eu vou colocar mais regras aqui. Vai ficar mais bonitinho de ler assim. Olha lá. Aí você diz, não ficou. Não ficou porque eu ainda não terminei. Ele já está tentando ser 100%, mas ele tem 4 colunas e não está cabendo. Então tem que dar uma brincada aqui. A brincada vai ser feita nesse contexto com float left. Se eu estou forçando que cada TD tenha 100% e eu jogar float left, a primeira TD vai ocupar 100% da linha e vai fazer cair a outra para baixo. A esquerda cai para baixo. Então vamos ver. Float left. Volta e executa. Você já tem agora uma embaixo da outra. Beleza? Tá ficando razoável. Por que razoável? Não falei para a tabela ser 100% e a TD tem 100%. Então se eu encolher a tabela para os 90% que eu fiz com as outras áreas, vai ficar melhor. Volta lá. Eu tenho a tabela dentro de alguém chamado área agenda. Vamos falar para a área agenda seguir a mesma regra? Ó, área agenda, assim como as outras áreas, área agenda. Eu sei escrever esse negócio, não sei porque não está preenchendo. Acho que eu não fiz regra nenhuma para ela ainda. Por isso que ela não preenche. Mas tudo bem, vamos pôr na mão. Vai ter os 90% que todo mundo está tendo. Agora legal.
Só que as outras têm margem alta. Então vamos pular margem alta nessa também. Para seguir o padrão. Beleza. Então agora a tabela está seguindo o alinhamento tanto da área branca lá de cima, como da discografia e agora também da agenda. Beleza. Então agora a tabela está bem alinhada. Ficou bonito, está melhor. Só que ainda está feio. Vamos dar uma brincada nesse cara. O que mais que eu quero fazer com a TD? Bom, a borda de cada célula que está azulzinha, eu vou deixar branca. Eu quero ela ainda, mas eu quero que ela fique branca, para mesclar com o fundo da própria célula. Eu quero que o texto fique alinhado no centro, para ficar mais bonito de ler cada bloquinho de coisa que vai ter ali. Vamos lá olhar? Volta. Olha lá que bonitinho. Eu tenho caixinhas, tá vendo? E aí, para afastar essas caixinhas brancas com as 4 informações uma embaixo da outra, eu vou mexer com pseudoclasse. Dá uma olhada. Para todas as TDs a regra é essa. Mas para uma específica TD, que é a TD Last Child, portanto a última delas, eu quero uma regra diferente que diz que uma margem bottom deve existir para afastar uma informação da outra, um conjunto de informações de linha da outra. Olha lá. Agora eu criei um afastamento no margem bottom da última TD de cada linha. O last child TD de cada linha ganhou um margem bottom de 20. Agora os caras estão afastadinhos. E aí a gente pode brincar para dar uma graça de usar a sombra, né? Vamos pôr uma sombra diferente, ou até mesmo a sombra, não sei. Vamos brincar para ver se fica bom. Cadê a minha regra de sombra? Sombra, 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 sombra. Tá lá em cima. Vou pegar esse cara aqui, vou dar um Ctrl C e vou enfiar a regra aqui embaixo. Todas elas terão essa sombra. Vamos ver se fica legal? Olha lá, a sombrinha deu um destaque mais interessante para que ele tenha uma melhor leitura dos dados da tabela de agendamento. Legal? Tá aí, não tem muito mais do que isso. A gente vai devolver agora a região de contato. Volta lá. Vamos colocar aqui a região de contato de volta. A área de contato é interessante seguir o alinhamento, mas como ela só tem 4 íconezinhos no meio, ela está 100% ou 90%, não vai mudar nada. Então vamos ver como é que ficou. Olha lá. Se os ícones ficassem chegando nos limites do 100%, né, na largura total, faria sentido eu olhar para essa região também ter os 90%, para não ter rolagem e tal direitinho. Mas os conteúdos cabem aqui, mesmo que tivesse uma região aqui pintada de vermelho, ocupando 100% em vez de 90%. Não mudou nada, então não vou mexer. E por fim o footer, também não precisa mexer em nada, é só o meu nome no meio, é pequeno, já está centralizado, então já está pronto. Se você quiser crescer esse texto um pouco, também pode. Ah, da tabela também, se você quiser mudar o tamanho do texto, como a gente fez aqui, né? A gente mudou para font size 18 a leitura aqui, a gente pode falar aqui também que vai ser 18 para melhor leitura da tabela, né, dos dados da tabela. Ampliei um pouquinho a fonte para melhorar a leitura. Posso chegar no footer também, se eu quiser brincar com isso. Footer. O footer tem parágrafo dentro? Tem, né? Então, footer P. E aí taca-se uma fonte aqui dentro também, aumentar a fonte, só para manter um padrão visual aí. Beleza? Para celular de pé, está pronto. É claro que você pode fazer testes para outros celulares, né? Então basta vir aqui, abrir as opções de dispositivos, escolher aquele que você quer testar. E sim, recomendo que você faça teste com vários desses, porque a variação existe, né? Tem celular aqui que vai aparecer como 360 de largura, vai ter celular que vai aparecer como 500 e qualquer coisa. Então é legal fazer alguns testes. Mas como a gente fez as regras para até 600, tudo que estiver abaixo de 600 deve estar funcionando normal. Testa aí e faz os ajustes se você achar necessário. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer, que apesar de não muito comum, eu particularmente costumo fazer isso, né, então não sou muito comum, é virar o celular de lado. Né? Quando eu quero ver aí um site, eu estou vendo ele, e de repente alguma coisa eu quero ler melhor, eu acho, por dificuldade visual minha, que deitado eu leio melhor. E aí, quando eu deitei aqui, apertando o botão da simulação do Rotate, eu posso olhar que a regra não atende mais. Né? Já estragou tudo de novo, ficou meio torto,
porque aqui tem 914, 914 está acima da nossa regra dos 600. Então eu preciso fazer adequações ou, né, pensar num outro jeito de trabalhar. Eu vou fazer adequações, claro, com o Media Query, que a ideia é essa. Então vamos voltar para lá e mexer com mais um conjunto de regras de Media Screen. Então abaixo daquele Media Query que a gente estava fazendo de 600, eu vou fazer uma regra que passa de 600, mas vai até um certo limite. No nosso exemplo, acho que era 988, se não me engano. Vamos fazer uma regra nova. Media Screen. Agora a gente vai dizer o seguinte, ó. And, opa, assim escreve end. No mínimo, o que está sendo considerado para essa regra é um ponto a mais do que a regra anterior. Portanto, 601. E no máximo, aí a gente pode definir, seguindo aquele exemplo, por exemplo, usando 988, ou 980, ou 900, aí põe o número que você achar melhor aí, tá? Como eu falei, esses números variam conforme a sua pesquisa via internet aí de possibilidade de responsividade. De qualquer forma, o que eu quero fazer aqui? Uma vez que eu tenho essa regra criada e eu voltar lá e testar, você vai começar a observar que eu vou poder agora testar de novo tudo que eu fiz, só que agora vendo um Media Query de 601 a 988. E a gente vai fazer o mesmo processo. Então, o que eu tive que mexer? Eu mexi para celular, eu mexi no capa. Será que eu preciso mexer no capa de novo? Não sei. Será que eu preciso mexer no main de novo? Será que eu preciso mexer nisso tudo de novo? Talvez você queira. Se você fizer isso, ou seja, copiar tudo, não é a melhor prática, tá? Mas só para testar. Se eu jogar exatamente as mesmas regras que eu joguei para celular de pé, eu vou ter essa visualização que não é bem o que eu quero. Tá um disco muito grande agora, mal dá para ver a capa porque ele ficou grande demais. Aqui a parte caberia e tabela, não precisaria ser desse jeito. Então tem regras aqui que a gente pode melhorar, né, para celular. Deitado, horizontal. Então vamos brincar, mas vamos brincar de maneira mais simples, bem mais reduzida. Eu vou dizer o seguinte, olha, tira tudo isso aqui, não quero mais nada. Era só um teste. Vamos colocar assim, ó, capa. Em vez de você ter aqueles 200 de altura, vamos fazer você ficar com um pouco menos. E aí você chuta um número, tá? Eu vou chutar 180. 180 numa altura de 412, deu aí, sei lá, seus 33%, 30% de tela, tá num bom tamanho. Claro, ficou espremida a cabeça dos caras aqui, mas isso é detalhe, tá? Não faço muita questão de querer que os caras fiquem perfeitos em toda santa circunstância, porque vai ser impossível. Mas, sei lá, vamos colocar 190, mostra um pouquinho melhor o pescoço deles. Só que assim, resolvi o problema da capa. E lembra, na capa para celular de pé, eu troquei a regra. Eu falei que para celular de pé, a capa usava background size contain. E agora para celular deitado, eu não falei isso. Então ele manteve a regra do desktop padrão, que é cover, ele não é mais contain. Se tivesse ficado contain, teria ficado assim, não é o que eu quero, tá? Ia ficar cinza dos lados, não é a ideia. Então, não fazendo a alteração do size, ele mantém aí a ideia do cover, só que mais reduzida em altura. Vamos brincar com a parte branca está errada. Vamos dar uma olhada na parte branca. O main, com 1010, está errado. Mais uma vez, o main aqui vai ter que ganhar os 100%. Beleza, 100%. Já deu uma melhorada. Agora tem coisas aqui que podem estar estragando um pouco a história. Então vamos dar visualizada quem é que está estragando quem. O main aparentemente está tudo bem. E a região de informações eu vou reduzir de volta para 90, que nem eu fiz para celular. De pé, porque aí ele tem um respiro maior, a imagem sai para fora sem quebrar e aí para de ter a rolagem horizontal. Então, região de informações, largura de 90. Regiões de informações, largura de 90. Veja que o processo é muito parecido com o celular de pé, só que é menor a quantidade de regras que eu tenho que impactar. Porque eu quero que todo mundo siga a mesma aparência que um desktop, né? Porque eu deixei ele mais largo, ele está com 914, é quase uma tela de 1024 de computador, né? Então veja que cabe aqui a leitura numa boa. Óbvio, o texto está pegando aqui atrás do logotipo, então tem que mexer nesse cara também, que está com fixo 785 pixels. Vamos mudar, mas aqui a aparência já está mais próxima
do que seria o normal do site. Mexer. Nós mexemos na área texto e dentro da área texto a gente mexeu num tal de parágrafo. A área texto tinha 785, eu quero que tenha agora menos que isso. E aí você pode trabalhar com porcentagem, caso você ache perfeito. Vamos ver. Área texto. Vou colocar aqui, vamos jogar uma área texto para brincar com a largura. E vamos brincar com porcentagem, vamos brincar com 80%. O texto então tem 80%, cabe. Olha lá, cabe junto. Se quiser um pouco menos, vai ficar muito colado, põe 76. Dá um espaço maior para o logotipo, talvez 77, para ficar um pouco menos longe. E aí você vai adequando para ver qual é a visualização que você prefere aqui. Legal? O logo não vou mexer, tá bom do jeito que tá, não vou mexer em nada. A discografia está deslocada da largura da caixa branca, porque eu quero 90%, lembra? Para dar o mesmo respiro dos dois lados. Então vamos fazer isso para todos. A gente fez isso aqui, ó. A gente falou que a área discos, a região da discografia tinha 90, a área da agenda tinha 90. Isso aqui vai ter que ser mantido. Então vamos fazer essas regras. Esse aqui vem, eu quero igual. Aquele outro de 90% eu quero igual também. É a mesma coisa, a mesma modificação que a gente fez. Vamos ver como é que está ficando. Olha lá, já ficou alinhado, está certo. Embaixo também tem que ficar alinhado. Aqui deu certo, a tabela não ainda, mas já deu certo, está nos 90. Na verdade até já está, né? Com a linha branca está certinho. Desce aqui, tabela beleza. Contatos e footer perfeito. A tabela também já está aqui, pode querer aumentar a fonte. E os discos não estão cabendo os 4 por linha, e eu nem quero 4, porque 4 vai ficar muito pequeno. Vamos deixar, sei lá, 2 por linha. Então vamos mexer nesse cara. Aqui em cima a gente disse, olha, a área disco, as imagens tem 100%. No caso do celular deitado, eu quero que ele tenha 50%. Depois a gente faz uma variaçãozinha se precisar por causa do gap. Olha lá, não cabe 100%, com 50% somando 100% por causa do gapzinho. Então cai aí com 49% para ter o respiro do gap. 49% para ele. Beleza. A tabela, vamos ver se está legível. Vamos aumentar o tamanho da fonte. A gente fez aqui, ó. Vamos pegar só esse table TH que está aqui. Vamos jogar um 18 pixels nele. Table TH. TH não, TD, né? Bom, TH também, porque o título tem que aumentar também o tamanho da fonte, né? Vamos jogar 18 para a gente ler melhor a tabela. Beleza. O footer é a mesma coisa, então vamos pôr um vírgula footer aqui. Todo mundo com 18 para dar melhor visualização do texto para o celular. E está pronto também com o celular deitado. Se quiser mexer nessa fonte, essa aqui acho que a gente não mexeu quando deitou, né? Vamos ver, esse parágrafo aqui está sem definição, então vamos pôr também. Área texto, P com size 18. Também quero essa regra para a gente poder ficar com o texto mais legível lá em cima também. Legal? Aí, celular deitado, funciona. Celular de pé, funciona. E desktop também funciona. Vamos ver. Responsive, 1920 funcionando. Com um máximo de 1010 de largura. O 1366 também comum. O 1280 bastante comum. E o 1024 não tão comum assim. Já está tudo funcionando direitinho do jeito que precisava ser. Feito. O site está pronto. A conclusão que temos então nesse último vídeo é que combinando diferentes técnicas a gente consegue fazer sites que vão ser bem visualizados em desktop, nas mais diferentes visualizações comuns de tela e também na maioria das telas de celular, seguindo as regras do nosso Media Carry. Essa sequência de vídeo acaba por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Bons estudos para todo mundo. Até mais.